Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos e minhas queridas ouvintes de todas as manhãs. Agindo Deus, quem impedirá? Aqui pela Sara Brasil FM de Curitiba, de segunda a sexta-feira, sempre levando aqui uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de encorajamento, e ainda vamos continuar por mais uns dias aqui, colocando para você algumas pérolas de sabedoria, baseado aqui no livro de Provérbios. Cremos que Deus tem mais. Gente, está muito forte essas ministrações. Eu tenho sido assim impactado aliás, tenho ficado impactado com as notícias. Tem boas notícias chegando de pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo abençoadas na sua vida profissional. Esses dias mesmo, acho que foi a semana passada, ministrei aqui uma palavra que foi muito impactante e foi orado pela vida profissional. Foi tremendo, foi sensacional. Então vale a pena você ouvir. Se você não ouviu, as nossas programações aqui pela Sara Brasil da semana passada estão tremendas, sabe? Tenho certeza que essa semana não será diferente. Mas quando você não puder ouvir aqui pelo rádio, pela Sara Brasil, aqui às 7h30 da manhã, Agindo Deus, quem impedirá, a gente busca colocar a gravação que a gente ministra aqui pela rádio, a gente coloca também no nosso canal no YouTube. E também vai como podcast também nas plataformas digitais, né? Então por isso que eu divulgo aqui o nosso site, porque ali no site você localiza toda essa riqueza espiritual que Deus está nos dando para levar fé para o povo, esperança. Então ali tem outras ministrações, outros ensinamentos, tá certo? No nosso canal no YouTube também. Então está bem recheado ali com coisas boas para edificar a sua fé, para fortalecer a sua vida. Então se você que está me ouvindo agora, se você gosta, nos acompanha e gosta da maneira que a gente ensina, né? Cada pastor, cada líder, cada pessoa que Deus levanta para ensinar tem o seu jeito, a sua maneira, né? Então se você se identifica com o nosso estilo aqui e está abençoando você, então por isso que eu bato nessa tecla para você entrar no nosso site e dali você localiza o nosso canal no YouTube e nos acompanha, porque daí você vai sendo abençoado. Aliás, esses dias eu estava conversando com o meu genro, né? O Jefferson Júnior, que aliás esses dias ele esteve aqui comigo, que eu falo o Juninho, né? E eu tive o privilégio de batizá-lo nas águas, né? Quando ele se entregou a Cristo e tal. Então eu sou o pai na fé dele também. Hoje ele é meu genro também, né? E esses dias conversando com ele, acho que foi até no dia que ele fez o rádio comigo aqui pela Sara Brasil. Daí ele me disse, ele falou: olha, pastor, eu nunca esqueço de um ensinamento que o senhor deu pra gente há um tempo atrás. Você vê como a pessoa não esquece. A gente fica feliz quando a gente ouve essas coisas, né? Ele disse assim, eu me lembro logo no começo da minha fé, ele estava dizendo para mim, quando o senhor pregou a palavra e disse assim: queridos, se você, de tudo que eu estou ouvindo aqui, se tem alguma coisa que eu falar que estiver fora da palavra, e diz que eu disse assim, fique com o que está na palavra de Deus. Deixa o que eu disse de lado, mas fique com o que Deus falou através da minha boca, que foi tirado da palavra de Deus, né? Ele disse que eu nunca esqueceu disso e ele ficou admirado quando eu fiz essa colocação, né? Então isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que vocês estão sendo abençoados, né? Vocês estão sendo edificados na palavra. Então, diante de tudo isso, se você deseja, né, também compartilhar algo, porque a gente divulga aqui também o nosso WhatsApp, e a gente percebe que o pessoal envia pedidos, mas geralmente é pedido de oração. É o que a gente quer também, pedido de oração, um testemunho, confirmar sua audiência. Você que gosta, né, de interagir aqui com a gente aqui. E se você pensa que a gente não vai responder você, a gente responde. Se você falar, pastor, eu tenho ouvido ali pela Sara Brasil de Curitiba, minha fé está sendo abençoada. No mínimo nós vamos mandar para você um bom dia, ou uma frase de agradecimento, um texto bíblico. Por isso que a gente divulga aqui o nosso WhatsApp, que é 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41.
O nosso abraço, o nosso carinho a toda a grande Curitiba, região metropolitana e, é claro, o Brasil inteiro está com a gente ouvindo Agindo Deus Quem Impedirá. Então aí aproveite o máximo, nosso site eu já falei, se não falei vou falar agora de novo, agindodeusquemimpedirá.com.br e navegue na bênção, navegue no Agindo Deus Quem Impedirá, tá certo? Vamos então, minha gente, para mais algumas pérolas que nós separamos para o dia de hoje e creio que Deus tem coisas boas, coisas maravilhosas para entregar para nós. Você acredita? Você acredita em milagre? Eu acredito, já vivi milagres, Deus tem agido assim de uma forma magnífica e eu creio que Deus tem mais para você neste momento. Então tome posse aí da sua bênção. Vamos então, hoje é o capítulo, estamos quase terminando o Provérbios, né? Hoje é o capítulo 28 que eu separei aqui. Do 28 nós vamos destacar alguns versos aqui. Eu vou entrar aqui com uma pergunta, fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta para você pensar aí na sua vida, né? Muito importante essa questão aqui. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta, né? Uma pergunta para você. Na sua atuação profissional atual, você exerce alguma liderança? É uma pergunta. Atualmente, naquilo que você trabalha, na sua vida profissional, você exerce alguma liderança? Mais uma pergunta aqui. Como você lidera a sua casa? Como você lidera a sua casa? Como uma raposa que é dona do galinheiro? Ou como um leão que ruge, mostrando que é o rei da floresta? São perguntas. Interessante que ao enfrentar algo novo, né? Quando você enfrenta algo novo, tipo amigos, trabalho, esporte, investimentos e outras coisas, você é do tipo que corre altos riscos ou caminha com segurança para o seu alvo? Dê alguns exemplos. Pense nisso. Tem pessoas que elas querem e almejam alguma coisa maior, mas elas não querem correr risco ou riscos. Se você deseja algo, você precisa entender que você vai ter que se arriscar. Você vai ter que se arriscar. Não estou dizendo que você vai ter que se pular no escuro, não. Você tem que analisar os desafios, os prós e contras. Certa ocasião, Jesus, ele fala no Evangelho de Lucas, numa ocasião, ele falou sobre você fazer os cálculos em uma construção. Você vai construir algo, ele diz, faça os cálculos. Se você tem recurso para construir aquilo, para que você não pare a obra no meio e as pessoas passem e digam, lá, parou a obra, tá vendo? Não fez os cálculos, não calculou, não planejou. Pense nisso. São perguntas, apenas para ilustrar aqui alguns provérbios que a gente pretende destacar aqui, tá certo? Baseado nos conselhos aqui de provérbios, tem mais uma perguntinha aqui para a gente interagir com você aqui. A pergunta primeira, que vou repetir, você exerce alguma liderança? Então é importante você investir, você pensar. Se você está onde está, então dê graças a Deus. Mas cremos que Deus quer promover você. Deus quer que você mude. Tem mudança que a gente não quer. Aliás, foi bem na semana passada eu falei sobre isso. Quando eu tive uma mudança profissional, que eu quis aquela mudança, eu orei, pedi a Deus e eu quis. Mas até eu me adaptar a uma nova profissão, me adaptar em um novo negócio, eu confesso que eu fiquei ali um bom tempo. Fiquei quase um ano trabalhando, mas foi um desafio. Mas depois que eu entrei naquilo que eu queria, de fato a coisa deslanchou. Então é isso. Então eu estou falando de coisas práticas. Provérbios tem isso, né? Provérbios tem isso, de coisas práticas, de coisas, a vivência, o dia a dia, ok? Olha que interessante aqui o verso 1 do capítulo 28 de Provérbios. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Entendeu agora porque eu perguntei? Eu fiz aquela pergunta. Como você lidera a sua casa? Como uma raposa que é dona do galinheiro? Ou como um leão que ruge, mostrando que é o rei da floresta? Aí Salomão vem com
com esse texto aqui para nós, aqui, essa dica aqui. O ímpio foge, quer dizer, o homem mau foge, né? E ninguém vai atrás dele. Mas aqui diz, os justos são corajosos como leão. Tem pessoas que é assim, né? Ela está trabalhando numa empresa, a coisa aparentemente está indo bem, ela está no ministério, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas depois vem um problemão para resolver, ele cai fora, né? Ele cai fora e de repente aquele problema é para você resolver, porque você vai ser promovido resolvendo aquele problema. Talvez você trabalhe nessa empresa e você não sabe que você foi contratado para resolver os problemas dessa empresa. Você foi contratado para solucionar um problema e você soluciona aquele problema e você vai ser remunerado e você vai ser até promovido. Eu já tive experiência no meu trabalho, no caso ministerial, vocacional, né, de pregador do evangelho, de pessoas, eles pedem oração. Isso muita gente, já teve várias pessoas. Elas dizem assim, pastor, ora por mim, estou desempregado, preciso de trabalhar. Aí, às vezes, quando dá para interagir, nem sempre, mas às vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar na área tal, ele fala a área que a pessoa quer atuar. Aí é comum, você ora, a senhora abençoa o fulano de tal, que dê certo e tal. Dali 15 dias, um mês, a pessoa, pastor, olha, quero agradecer, estou trabalhando, Deus abriu uma porta de emprego para mim, estou feliz, pastor. Às vezes é a própria pessoa que fala, ou às vezes é a mãe. Geralmente muitas mães me ouvem, né, pelo rádio, mãe, pai, e geralmente as mães, ora pro meu filho, está desempregado, minha filha e tal. Então isso é comum para quem, ainda mais a gente que divulga aqui maciçamente para as pessoas pedir oração. Então é um prazer orar por todos, óbvio, né? Mas o que eu estou dizendo tudo isso? Porque daí a pessoa começa a trabalhar 1 mês, 2 meses, dali 3 meses, a mesma pessoa, ou talvez a mãe da pessoa, ou a própria pessoa que está trabalhando, manda um recadinho assim, pastor, ora para mim, pastor. Eu estou trabalhando naquela empresa faz 3 meses, mas já estou sendo perseguido, estou enfrentando uma luta lá. Eu entendo o que é isso aí, eu sei o que eu estou falando, né? Não nasci ontem, eu sei como é que funciona, aí a gente vive aprendendo. Mas há casos e casos. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a pessoa fala, é aí que está o detalhe, às vezes não é uma perseguição. Às vezes é uma questão de você falar, pera lá, eu fui contratado para isso, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor e faça o melhor e você vai ser honrado. Então eu entendo, tem vários fatores, tem inveja, tem isso, tem aquilo, mas gente, eu acredito o seguinte, se eu sou um bom profissional naquilo que eu faço, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor, eu vou honrar a empresa que eu estou trabalhando, eu vou fazer o meu melhor. Se é uma batalha, se é uma luta, não dá para especificar, mas aí você tem que analisar. Por que você acha que está sendo perseguido? Pode ser que essa perseguição vai gerar uma promoção para você. Então, para a gente ser um pouco melhor, a gente tem que levar para o lado bom da coisa, tá certo? Para o lado bom. Talvez uma cobrança ferrenha para você é justamente para você melhorar. De repente é naquilo que você vai melhorar, você vai estudar melhor, você vai estudar aquela situação da empresa, você vai isso. Então é isso, porque tem gente que ela acha que vai trabalhar num lugar e não vai ter problema. Ora, onde tem gente, meu amigo, uma hora tem um problema, né? Em todas as áreas, em todas as áreas, até na área religiosa, na igreja, onde você frequenta, ou alguém frequenta ou vai frequentar no ministério, tá todo mundo fazendo a coisa certa, mas de repente tem uma batalha ali. Então nós temos que entender que é um desafio. Então se você deseja algo mais, se você deseja crescer em algo, então você tem que entender que vai ter os momentos bons, mas vai ter também os momentos de turbulência. Mas se você está me ouvindo, eu creio que é propósito de Deus. Então a pergunta diz aqui, se você, olha o que ele está dizendo, que eu vou repetir, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Então quem sabe esse problema aí que você está enfrentando é justamente você vai encarar, Deus vai te dar capacidade, você vai resolver, vai ser promovido, é uma opção. Segunda opção, pode ser que você está aí tanto tempo nessa empresa e está chegando a hora de realmente vai ter uma ruptura, né? Vai ter uma mudança. A verdade é essa, às vezes tem mudanças que vêm na vida da gente, às vezes alguém é usado por Deus para pressionar a gente por alguma coisa. Eu sei muito bem o que eu estou falando, não vou entrar em detalhes, mas é assim que funciona a vida. Então aquilo que você acha que é uma perseguição, posso dizer com toda certeza, para alguns pode ser uma promoção, meu amigo. Essa é a verdade. Se você achar que estou sendo perseguido, então prepara-te. Você vai ser promovido para coisas maiores e melhores. Aí vai depender da sua perspectiva, vai depender da sua inteligência, da sua fé, daquilo que você vê. Se tudo na vida você vê bicho, aí complica, né? Porque tem gente que coloca bicho onde não tem.
né? Tem pessoas que espiritualizam tudo, é o diabo, é não sei o que, não sei o que. Claro que o inimigo das nossas almas, no caso a parte espiritual do mal, claro que ele não quer o nosso bem, mas tem alguém que quer, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer o teu bem, ele quer o melhor para você. Então essa palavra de hoje, né, de uma semana que tem tudo para a gente viver aí, é para você entender. Quem sabe é hoje, né, depois de um final de semana, quem sabe é hoje que você vai ter que encarar uma reunião ali da diretoria da empresa. Quem sabe você é um líder, vai ter que chamar os seus liderados. Creia, Deus vai colocar as mãos para abençoar, para dar sabedoria. O importante é que você busque resolver essa situação e não fique aí postergando, né? Não fique aí jogando, procrastinando aquilo que você tem que resolver hoje. E se Deus está falando hoje, ore, hora que melhora, né? Já viu essa frase? Então, prosseguindo aqui no nossas pérolas de sabedoria. Olha que interessante, o verso 2 ele diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Olha só, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Que Deus te ajude. Por isso que eu perguntei se você exerce alguma liderança. Então quando eu fiz a pergunta, porque eu ia entrar aqui no provérbio. Ele está dizendo, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Compreende? Então isso é muito importante para você. Então você fala assim, eu não sou líder, eu não lidero ninguém, eu sou empregado. Então, mesmo que você seja um empregado, mas sempre vai ter alguém que você vai acabar liderando, discipulando, coisas desse tipo, né? Então cresça, desenvolva. E de repente você é um líder em potencial, mas você não se descobriu ainda. Talvez não chegou a hora ainda de se manifestar isso na sua vida, pode ser também, dependendo da sua idade, do seu entendimento, mas creia que essa palavra aqui é justamente para abençoar o seu dia, a sua semana, o seu trabalho, os seus estudos, os seus negócios. Quem sabe você está aí na fase aí do término da sua faculdade, está fazendo TCC, está naquela fase de encerramento, né? Às vezes é mais difícil, mas você está no fim, você chegou, lembra? Lembra quando você começou essa faculdade? Eu quero ativar sua mente aí, você é um ser inteligente, pensa. Você tem mente para pensar, para analisar. Lembra quando você começou a faculdade, você fala, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Você chegou. Aí está faltando 2 meses para acabar a sua faculdade. Lembra disso? Então é isso, minha gente, é isso. Eu vou contar uma experiência que eu tive com um amigo meu. Eu não vou falar o nome dele. É meu amigo, mas eu não vou dar dados, né, necessariamente. Mas aconteceu um fato comigo. Minha formação, eu tenho formação de economia, bacharel em economia, e também bacharel em teologia. E sempre a gente está buscando se atualizar, sempre lendo, sempre buscar se atualizar com as coisas, né? Que é importante isso. E eu me lembro muito bem, eu já tinha um básico ali de teologia, mas eu queria também ter a faculdade de teologia. E naquela ocasião, isso faz muito tempo atrás, eu me lembro que eu fui para a faculdade e um amigo meu, um irmão de fé, ele também se interessou, não, eu também quero fazer, pastor, eu já era pastor, ele falou, eu quero fazer teologia com você. E nós começamos a fazer a teologia junto. Então, como a gente era muito amigo, todos os trabalhos ali da faculdade, que tinha que fazer em equipe, nós dois estávamos juntos. Às vezes a equipe era de 5, aí era nós 2 mais 3 e assim por diante. E eu estou contando isso aqui porque no primeiro mês da faculdade, e eu já tinha experiência, porque eu já tinha feito uma faculdade. Aí quando você faz outra, você já está mais maduro, experiência e tudo mais. E daí, no primeiro mês, saiu a primeira avaliação de uma matéria que nós fizemos. O que aconteceu? Eu saí bem, tirei uma nota boa. De repente, esse meu amigo me liga e diz assim, olha, eu vou parar com a faculdade, eu vou desistir. Eu disse, mas meu irmão, meu amigo, mas por que você vai desistir? Ah não, a minha nota saiu ali, ó. Meu trabalho foi desconsiderado e eu já reprovei já na primeira matéria. Aí eu calmamente, né, inclusive eu era pastor dele nessa ocasião, né, eu era o conselheiro dele. Falei, meu querido, mas calma, vamos devagar. Nós estamos juntos nessa parada aqui, mas claro, o estudo é individual, mas eu falei para ele, não, vamos ver, tem alguma coisa errada. Vocês acreditam que de fato tinha uma coisa errada? Quando chegamos na faculdade, ele foi ver, o professor na hora, acho que de passar lá, porque tinha uma avaliação escrita, às vezes tinha oral, tinha 3 tipos de avaliação. E uma das avaliações, o professor esqueceu, houve uma falha humana ali, não colocou a nota dele, aí faltou tipo 2 pontinhos lá para ele ser aprovado, né? Daí foram ver que era uma falha ali, aí ele passou, daí ele ficou todo animado
e ele continuou a sua carreira. Eu nunca esqueço disso. Eu acredito que ele não... Isso faz muito tempo, né? Até estou com saudade desse amigo aí. Acho que eu vou procurar ele, né? Ele mora aqui em Curitiba também. E ver se ele lembra disso aqui. Então, naquele momento, ele já queria desistir. Nós estávamos com, acho que 40 dias de faculdade, ele já queria desistir. Por quê? Porque a primeira avaliação, ele se frustrou, né? Eu tinha passado, ele não. E ele falou, eu já comecei já no vermelho, não vou dar. Mas daí, o que aconteceu? Ele tinha passado. Mas só que naquele momento, eu fui um conselheiro para ele, né? Aí foi descobrir que tinha um erro ali. E daí resolveu o problema, ele continuou, se formamos, participamos junto da formatura, enfim. Então, ele sabe disso. Então, meu amigo, é isso. Às vezes na vida da gente, acontece algo semelhante. Você começa alguma coisa e logo que você começa já tem um obstáculo. Você vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou chutar o balde, eu vou parar, não dá mais certo. Tem muita gente boa que pensa essas coisas. Então estamos aqui justamente para encorajar você, baseado aqui inclusive no livro de Provérbios, a não desistir. Tem coisa que tem que desistir, mas tem coisa que não tem que desistir. Aí você tem que ter esse discernimento. O que tem que parar? O que tem que prosseguir? Você compreende? Esse é o fator. Esse é o fator determinante. Não desista. Não desista. Então, meu amado e minha amada que está prestando atenção, eu creio que Deus está falando, hein? E já nós vamos orar por você para encerrar mais uma programação Agindo Deus, quem impedirá. Eu quero separar um aqui para a gente concluir, o verso 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha só. O verso 13, olha o verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Eu vou encerrar com esse aqui, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera. Sabe aquela pessoa que está botando os seus pecadinhos debaixo do tapete? O que a Bíblia está dizendo aqui, Provérbios? Talvez você não está prosperando em alguma área que você está escondendo o pecado, hein? Você está escondendo debaixo do tapete. Na outra Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa palavra, essa frase, né? Alcançará misericórdia. Ou seja, a confissão trará sobre si misericórdia, tanto do ser humano quanto de Deus. Quando você confessa algo, Deus vai selar ali com a sua misericórdia, vai te perdoar e vai te restaurar. Quem sabe, amigo, amiga, iniciamos com o assunto, estamos no mesmo, mas fechando aqui, como diz, com chave de ouro, né? E essa questão aqui, quem sabe tem alguma área da tua vida que a coisa não anda. Será que não é alguma falha que você está escondendo? Confessa com cautela aí, confessa para Deus primeiramente, Ele vai te restaurar e você vai dar volta por cima e você vai prosperar nesta área que você está travado aí, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma manhã de sabedoria, obrigado por essa inspiração que o Senhor me deu para conversar com os nossos amados ouvintes, que esta palavra possa estar ajudando milhares e milhares de pessoas, Pai, tanto por seu crescimento espiritual, seu crescimento na área profissional, financeira, relacionamento conjugal, familiar, que a bênção da saúde, da paz, da prosperidade, da abundância de Deus esteja sobre a tua vida. Pai, abençoa aquele que separou o seu documento, a chave da casa, do carro, da empresa, cartão de crédito, de débito, aquele que tem dívidas para pagar, contas para acertar. Deus, dê a provisão que essa pessoa precisa para que ela resolva essas pendências e dê sabedoria àquele que tem liderança, que tem liderados, dê capacidade, habilidade, graça, força e nos proteja, Pai, e nos livra de todo mal. Abençoa aqueles que abençoam o projeto, o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, orando, intercedendo e contribuindo com a sua oferta, com o dízimo, com uma contribuição voluntária. Abençoa, prospera e multiplica e tenham todos um dia de vitória e uma semana de grande prosperidade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, queridos, e até o próximo programa. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta,
Uma palavra para abençoar sua vida.